Boa tarde a todos. Hoje, dia 19 de outubro de 2020, estamos comemorando o centenário do nascimento de Clarice Lispector. É um ano muito especial, tão misterioso quanto ela, e fico contente que ela tenha sido incluída na nossa lista de livros do Café Digital do PEN Clube do Brasil. Vou falar algumas palavras, lembrando que temos 3 minutos para cada um. O livro, que é o nosso tema de hoje, A Paixão Segundo GH, foi publicado em 1964. Ele repete um pouco a vida da própria Clarice, que deixa aquele mundo de conforto ao lado do marido diplomata, vivendo em Milão, Berna, Inglaterra, Washington, e resolve, então, tentar uma vida separada no Rio de Janeiro, no apartamento do Leme. Isso era uma coisa muito mal vista na época, em 64, um país católico, não havia divórcio no Brasil, e antes ela escrevia por prazer, agora ela tem de escrever sistematicamente, com várias personas, né? Vários pseudônimos, para ela conseguir, então, sobreviver mesmo, com 2 filhos, né? Apesar da ajuda, ela teria de sobreviver por si. Como mostra o Luiz Costa Lima em Por que Literatura, inicialmente é uma viagem também pelas classes sociais antagônicas. Ela vai andando pelo corredor para a área de serviço e já vê a favela ali do Leme. Depois ela entra no quarto de empregada, vê que nunca conheceu Janaína. Janaína trabalhou para ela há anos, ela não sabia quem era. E encontra aquela caverna, aquela pintura em carvão na parede, e com um homem, uma mulher e um cachorro. Quer dizer, harmonia perfeita, família perfeita, coisa que ela não era. Quando ela esmigalha a barata com a porta do armário da empregada, não só a barata de Kafka, mas também, como mostra Solange Ribeiro de Oliveira, é também um mergulho numa realidade antediluviana. Aquela seccionamento da barata é um certo símbolo de como a mulher era vista na sociedade. Intelecto, por um lado, não muito bem visto, e corpo, para o outro, a sua sexualidade proibida, coibida. Esse lado feminista também está muito presente. Esse livro, A Paixão Segundo GH, de 1964, é um dos mais importantes da obra da Clarice, porque, junto com A Bela e a Fera e A Hora da Estrela, foi o momento que eu acho que ela mais examinou a questão da diferença de classes. Né? Muita gente pensa que a fera é um animal. Não, a fera é um mendigo que se aproxima dela na praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace. Ela tinha muito essa consciência de que ela era burguesa, era criticada por isso e tal. Esse livro foi analisado inicialmente por 2 monstros sagrados. Inicialmente, José Américo Peçanha, né, professor de filosofia da UFRJ, que perdeu o emprego em 68 com as 5, depois se tornou amigo dela, e é o tema do Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, de 69, grande filósofo, professor de filosofia, e também Benedito Nunes, grande professor de filosofia de Belém do Pará. Então, ele teve logo muita repercussão, e é uma das obras que eu acho que são assim, basilares para a leitura da Clarice Lispector mais filosófica, mais profunda, mais heideggeriana, e tudo que ela leu lá no exterior foi muito importante na formação da obra dela. Passo a palavra agora para Alquimeno Bastos. Boa tarde a todos, é um prazer reencontrá-los. Vamos lá. De fato, A Paixão Segundo GH é um romance de 1964, talvez não o mais conhecido, porque A Hora da Estrela chegou ao cinema e foi o último, de modo que marcou muito mais a imagem da Clarice, além de ser visto também como uma magnata, apesar de a Luísa ter ressaltado agora, não é? Esse dado social da obra da Clarice, mas foi com A Hora da Estrela que as pessoas passaram a atentar um pouco mais para esse lado. Pois bem,
A Paixão Segundo GH, como de resto o conjunto da obra da Clarice, no meu entender, não é? Se concentra, antes de qualquer outra coisa, na dimensão interior da personagem. Aparentemente nada acontece, mas não falta a narrativa, não faltam todos os componentes de um relato. Então, as notações temporais, a gente sabe que a ação se passa na parte da manhã, a protagonista acabou de tomar o café, ela vai ver o quarto da ex-empregada, que ela supõe estar sujo, não é, desarrumado, e tem a surpresa de ver que não, de modo que, se não há um rigor, uma data, e nem era necessário, nós nos situamos no tempo com toda a nitidez. Ela usa expressões muito claras, né? Com relação ao café, o almoço, e até antecipa que à noite ela vai dançar, de modo que a gente sabe perfeitamente, não é, que a ação se passa, a ação propriamente, sem contar as possíveis reminiscências, se passa nesse tempo. Também não faltam umas indicações espaciais. Ela mora no 13º andar de um prédio, numa cobertura, o que também já indicia a sua condição social. Ela é uma mulher de classe média alta, uma artista plástica, que vive sozinha, mas vive com todo o conforto, não é? Certamente no Leme ou em qualquer outro lugar privilegiado da orla do Rio de Janeiro. De modo que também não faltam elementos para a caracterização das personagens, dela mesma, da ex-empregada, do namorado, qualquer outro rótulo que tenha. Então, nós poderíamos pensar, não é, que esse material servisse excepcionalmente para um conto, porque aí vai uma opinião um pouco iconoclasta, que eu acho a Clarice muito melhor contista que romancista. Não é? Mas esse é um ponto a ser trabalhado, discutido, ou não, porque pode ficar só no âmbito de uma opinião pessoal, mas eu penso dessa maneira. Ora, o que nós vamos ver, além desses elementos que caracterizam tipicamente uma narrativa, é que se trata de uma experiência, não é? Porque também na Clarice nada é gratuito. Uma personagem pode estar aparentemente apenas levando uma colher de arroz à boca, mas esse gesto tem uma transcendência, promove um monte de reflexões, de modo que é necessário aquele momento que o Afonso Romano Santana chamou de epifânico, que é quando ela se encontra com a barata. E daí o provar, o comer da barata. Essa experiência, ela é tanto um fracasso quanto uma vitória. No meu entender, é um fracasso porque ela pensa poder retornar a uma primacialidade, não é? Isto é, como matéria que ela também é, ela poderia se equivaler à barata. Mas o humano é muito forte, de modo que a trajetória da matéria ao humano é irreversível. Nesse ponto, ela fracassa. Mas, por outro lado, ela ganha porque ela parece adquirir o sentido da vida, que é essa gloriosa indiferença, de modo que ela passa por essa experiência, aparentemente apenas escatológica, de comer da barata, provar efetivamente, e isso é uma coisa que ela relata, um fato já consumado, de modo que a linguagem não se constrói paralelamente ao evento, mas é uma tentativa de colocar em linguagem essa experiência. De modo que também se pode dizer da Paixão Segundo GH que não é um romance, não é um texto no qual a linguagem seja o veículo. A linguagem é a experiência vivida, porque ela começa por dizer, não é, que está tentando. Quer dizer, essa simulação de que se faz ali o discurso. Esse também é um traço muito característico da Clarice, e chega a um desfecho que é um aparente retorno à anormalidade, não é? Mas a gente sabe que, doravante, esta personagem jamais será exatamente a mesma depois de ter passado por essa experiência, não é, da tentativa de retornar ao nível zero
da materialidade. Mas, eu volto a dizer, o humano é muito forte e esse percurso é irreversível, de modo que a paixão, segundo o GH, no meu entender, se consuma assim, nesse sentido de uma experiência. Experiência de vida e de linguagem. Muito obrigada. Obrigado. Vou dar a palavra para Carmen Terezinha Elias. Olá, boa tarde a todos. Clarice, para ser sincera, é a minha escritora favorita. Eu sou completamente apaixonada pelo que ela escreve, mas eu acho que ela joga um problema enorme nas nossas mãos. Os textos de Clarice, eles não conseguem ser analisados apenas pelo alcance da literatura. Ela exige que a gente entre por outras áreas, como principalmente a psicanálise e a antropologia. E aí vem a grande dificuldade nossa, que não somos dessas áreas. Tá? A escrita dela, ela é uma escrita interiorana e que ela consegue romper as barreiras do inconsciente. Ela consegue trazer para a fala aquelas coisas que são secretas do inconsciente. Ela tem esse poder. Então, quando a gente fala dessa coisa da monstruosidade, né? A barata, aquela coisa nojenta, monstruosa. O que é o monstruoso, essa coisa ruim? Isso é justamente tudo que está velado no inconsciente, que está velado porque está ali por questões de tabu, por questões sociais que não permitem que aquelas coisas aflorem naturalmente. Por quê? Porque vão quebrar com os nossos conceitos de civilidade. O que vai ser aquela barata? Aquela barata, ela vai estar associada com a figura da mãe, com a questão da fertilidade, né? Até porque você tem a personagem que fez um aborto, a personagem que é a representação da esterilidade, e você tem aquela mãe, que é a barata, que é aquela mãe que ela fala que ela é capaz de botar não sei quantos ovos, ter não sei quantos, né, filhos de uma vez só. E essa relação de quando ela come a barata, se você reparar, eu não estou com o texto aqui agora, mas você tem aquela coisa gosmenta que vai remeter, gente, a uma relação de gozo. O que acontece ali é que há sexualmente um gozo dela com aquela barata que representa a figura da mãe. E até o pessoal que vai pela linha lacaniana se pergunta mesmo se há uma relação incestuosa dela com a mãe. E provavelmente há. Tá? Aí eu li um artigo recentemente que fala da questão de maternidade, onde Lacan coloca que existe na maternidade algo que a psicanálise ainda não conseguiu responder, que é que a maternidade ofereceria, o que Lacan, abrindo aspas, fala, um gozo acima do gozo que só a maternidade pode oferecer. Então, a Clarice, ela fala da infertilidade, que é a castração, né, a castração da feminilidade, e ela vai entrar na maternidade, naquele gozo que ela consegue ter naquele encontro com a barata. Repara aquela cena em que ela mistura Nossa Senhora, faz aquela oração, faz aquela reza, né? Que há um elemento ali do sagrado, há um elemento do religioso. Isso vai remeter a quê? Vamos lá para a antropologia. Isso vai remeter ao conceito de ancestralidade. Qual é a primeira manifestação artística que você tem notícia, né, da deidade na espécie humana? São aquelas figuras de mulheres com seios enormes, com barrigas enormes da gestação. Então, as primeiras representações de deidade no início da civilização humana eram de uma deusa mãe, eram da deusa que gesta, né? É a fertilidade, é a mulher.
O Deus homem só vai aparecer depois. Esse Deus patriarcal que está aí até hoje, isso é posterior. Antes disso era Gaia, era a grande deusa mãe, era a deidade feminina. E a minha leitura, Clarice mostra isso, tá? Pela psicanálise, a criança e a mãe são um uno, né? O indivíduo se forma quando ele percebe socialmente que existe um outro, que existe o pai, que existe um outro que rompe aquela relação una que ela tem com a mãe. Então, o indivíduo se fragmenta quando ele se parte, porque ele não é mais o uno integrado com a mãe. Então, o que ela faz? Quando ela ingere aquela barata, ela retorna àquela unidade inicial, a unidade primitiva. E o eu, né, o eu inconsciente dela se resolve, porque todos aqueles tabus aí que Freud vai trabalhar, de Édipo, o que for, tudo aquilo se resolve no momento em que ela assume a sua identidade integral primitiva, como a ancestralidade da espécie humana. Tá? Vou parar por aqui, porque senão eu vou muito além, um pouquinho além, vai sair um pouco ainda da nossa alçada literária também. Também mas eu vou longe, eu gosto de voar. Palavra a todos, assim. com 3 minutos para cada um, senão nós não vamos conseguir falar todos. Celi Luz, por favor. Olá a todos. Olá. Eu começo com um poema bem pequeno. Imprevisto. Silêncio no reino dos sonhos. Passa pela cabeça o imprevisto. Visto de abstrato rabisco. Água viva é um risco de palavras. Ler Clarice Lispector é o bom suicídio. Esse poema é de minha autoria e eu fiz quando li este livro de Clarice, Água Viva, do Círculo do Livro, segunda edição de 1976. Não tem prefácio, vocês imaginam que essa leitura, para mim, ainda mais naquele tempo, foi um choque, né? Ler Clarice é realmente, para mim, é o bom suicídio. Nunca mais fui a mesma, né? E agora eu li A Paixão segundo GH, né? E fiquei da mesma forma impactada. Antes tinha lido alguns contos e tal, sempre aquele estranhamento que a leitura de Clarice nos causa, né? Eu não posso dizer que é uma leitura agradável. Na verdade, é uma leitura sofrida, que faz com que o leitor, muitas vezes, tenha vontade até de parar, mas aí ele volta, né? Porque ela começa com elementos do cotidiano, fisga o leitor. E depois ela puxa o tapete, né? Ela tira da zona de conforto e aí traz elementos de ódio, de nojo, não é? Enfim, mas aí você já está lendo e você vai naquela curiosidade. Quando se consegue entender um pouquinho de Clarice, a gente vê que ela fala do outro, ela fala de outros seres, né? Ela fala de Deus num contexto muito bonito, diferente, para a gente pensar, né? Ela ajuda muito as mulheres com a sua literatura, né? Por exemplo, Paixão segundo GH toca em questões cruciais, né? O aborto, o vazio da dona de casa, a submissão da mulher casada, né? G.H. é um nome próprio, mas não está... ele está oculto, não é? Está G. Quem é G.H? É uma mulher, sabemos que é uma mulher de classe média, né? E que tem uma vida razoável, mas oculta, ou seja, não tem na sociedade brasileira, no caso,
ela não tem expressividade, né? Não tem voz, não tem realce. E eu acho que aí Clarice representa a mulher assim, né? Numa sociedade onde predomina o imaginário masculino. E é habitual em Clarice, né? Partir dessas cenas comuns. Em outros textos também nós encontramos o mesmo desafio da linguagem. Eu acredito que ela não queria coisa muito explicadinha, né? Ela traz assim como uma epifania no sentido literário de se descobrir, como se descobre num poema, né? A linguagem mais cifrada, mas que a gente tem o prazer da descoberta, né? Essa literatura intimista, que uma narrativa assim totalmente diferente, desorganizada em termos, né, diferente, é um modo enigmático de Clarice. Em Guimarães Rosa, a gente encontra a criação de palavras, mas em Clarice as palavras são conhecidas e ela dá um novo contexto, né? Muitas vezes até contrário, né, antitese. Segundo GH, o amor vem antes do amor humano, né? E a personagem vai conduzindo o leitor a uma regressão reflexiva, em que ela vai a uma volta até a medula, e aí o indivíduo sai de si. Ela sugere que o indivíduo continue, né? E aí, saindo dele, já vai a outro ser, a outras fases das origens, fase reptiliana, protozoária, primitiva, né? Mas ela não para por aí, chega ao nada. A proposta é essa, chegar ao nada, ao neutro. E ela diz que Deus é neutro, né? É interessante para a gente pensar essas questões, que Deus é neutro. Mas, então, chegando ao neutro, ela faz essa proposta de continuarmos o caminho inverso, voltarmos para nós mesmos, né? Dentro de nós. E aí, dentro de nós, encontrar esse neutro. É interessante, mas aí ainda não é a paixão. O que é essa paixão, né? Ainda não é a paixão, segundo GH. Por quê? Porque ela diz que aí tem o amor, mas falta, palavras dela, apenas o golpe da graça, que se chama paixão. Então, falta paixão, mas a paixão não vem assim de graça. Essa paixão, ela se dá com golpe, com sofrimento, né? Então, quando se chega ao processo do conhecimento, não quer dizer que a gente encontra respostas. Clarice não traz respostas. Ela fala de busca. É a busca desse neutro para que a gente possa ter a graça da paixão. E ainda assim essa paixão vem com, a palavra-chave é essa, golpe, né? A paixão vem com um golpe que se recebe, então, com um choque. E tudo em Clarice é um choque. Muito obrigada. Vou dar a palavra agora para Déia Mesquita. Ela faz um convite ao leitor, e eu aceitei o convite. E, ao convidar, ela me convidava a uma procura, a uma busca. Estou procurando. E essa procura se move pelo apartamento, onde você toma conhecimento, enquanto leitor, de uma diferença de classe. Ela não conhece a Janaína, que trabalhou com ela por tanto tempo, ela não lembra da fisionomia da Janaína, até que ela vê na parede um homem, uma mulher e um cachorro. É interessante que haja um cachorro nessa tríade, porque Clarice tinha cães e Clarice tinha um cachorro que chamava-se Ulisses, e Ulisses é o nome do personagem dela, de uma aprendizagem, o nome dos prazeres, o livro dos prazeres. Então, tudo isso aí, você entra na viagem. E nessa viagem, ela está onde? No quarto da empregada Janaína. Nesse quarto de empregada, que é fora da casa dela, ela tem que andar, passar por um corredor, que vai ficando escuro, como se todo mundo confortável dela estivesse mudando, porque há todo um problema de quebrar a rotina. Esse livro é um livro onde tudo acontece, toda a tensão acontece, imerso no cotidiano, no terra a terra da vida comum. É uma vida absolutamente comum.
que é uma dona de casa de classe média, vai ao quarto de empregada, a sua empregada no apartamento. É esse outro, assim como a Janaíra era o outro. Quando a Janaíra vai embora, ela diz que ela é dona de todo o apartamento. Ela agora está só na casa, ela poderia se demorar à mesa, mas ela não vai se demorar, daqui a pouco ela vai organizar tudo. E a palavra organização, desorganização, que é o seu contrário, aparecem várias vezes no romance. E aí ela entra nesse quarto. O primeiro choque, o primeiro espanto da personagem nosso são com as imagens na parede que parecem hieróglifos não, mas parecem aquelas imagens egípcias, sem nenhuma perspectiva, chapadas, né? Sem maiores contornos, e aí surge a barata. A barata é esse outro que vai confrontá-la e que vai levá-la para dentro de si, e ao levá-la para dentro de si, faz com que ela, de certa maneira, veja o quê? A sua própria impossibilidade. A barata é imunda, como ela diz várias vezes, e ela tocou o imundo. O que é esse mundo? Esse mundo é o desconhecido. É aquilo que não é confortável para ela. É aquilo que vai apontá-la. Estava sempre ali, não sabia. Esse não saber não se fazia palavra. É importante que a gente pense que em Clarice Lispector tudo é uma busca que se faz através da palavra. Só que essa palavra é insuficiente e não se esmaguem com as entrelinhas aquilo que se quer dizer, né? Então existe sempre um querer dizer que não vai ser dizível e ela vai tentar isso. Ela nos convidou para essa viagem. Nessa viagem ela vai encontrar uma categoria, que é a categoria do neutro. O que é o neutro? O neutro é assustador, porque o neutro não é e é e não é. É aquilo que fica meio no meio do caminho. É um gênero que nós não possuímos na nossa gramática de língua portuguesa. Se nós estivéssemos no inglês, nós teríamos o neutro. Se nós estivéssemos no latim, nós teríamos o neutro. Em português, nós não temos. Mas aí está ela no neutro, naquilo que não se pode classificar. Deus é neutro, Deus é inclassificável. Existe nela uma busca meio filosófica, espiritual, por algum Deus que não se diz. Agora, qual é esse Deus que não tem nome, que está presente em todas as coisas, que está presente desde sempre? É o Deus judaico-cristão. Ele é o onipotente e o onisciente, ele é o todo-poderoso, o Altíssimo lá atrás. E esse Deus aparece, não aparece claramente, não existe, não é isso, mas ele é citado, ele é lembrado. Aí alguém falou de Heidegger, aí a gente se lembra naquela classificação do ser, o grande ser que ilumina o ser e os entes. Isso é Heidegger. E aí talvez a gente pudesse trazer esse inominável a esse ser. E aí a gente vai caminhando por dentro do apartamento e GH vai nos traduzindo. Assim, esse nome, ela é GH, o nome que ela vê na valise, assim como você vê na valise LV, significando Louis Vuitton. Ela é aquilo que os outros veem, GH. Que rosto ela tem? Ela se pergunta pelo rosto, ela tenta lembrar, você não tem muitas classificações disso. Ela lembra, sim, dos olhos da empregada, ela vê o olho da barata, e algumas vezes ela se esforça para ver, e ela vê. Algumas coisas causam espanto. Na verdade, espanto, para mim, é uma das palavras-chave desse livro. Tá? GH sacode o nosso cotidiano. Assim como ela foi sacudida na paixão dela ao se defrontar com esse outro inominável, assim também nós somos sacudidos. Foi o que eu teria para dizer da GH hoje. Muito obrigada. Passo a palavra agora para Carla Dall'Alle. Boa tarde a todos. Então, na Paixão segundo o GH, eu ressaltei várias coisas. Primeiro, eu ressaltei uma ânsia enorme de pertencimento a uma busca assim, pelo cerne das coisas. E em toda a literatura da Clarice,
aparece essa procura pela essência das coisas, né? A Clarice sentia, assim como GH, essa sensação de não pertencimento. Primeiro Recife, Maceió, Rio de Janeiro, aí depois ela se casa com um diplomata, vai para fora. Então, a GH, como Clarice, ela sentia um estranhamento a esse mundo ao qual ela tinha que pertencer. Então, eu senti o livro bem autobiográfico, como três contos que ela tem também, que eu acho bem autobiográfico, que são, eu anotei aqui, Resto de Carnaval, 100 Anos de Perdão e A Cidade Clandestina. Eu acho que são assim, bem autobiográficos, como esse livro. Então, esse estranhamento que ela tinha que pertencer a esse mundo, ela sentiu esse estranhamento. Clarice, nas cartas para a irmã dela, ela também fala sobre esse estranhamento. Ela tem uma das cartas, ela diz que estava perdendo a si mesma. Eu acho que é muito importante isso para esse livro, exatamente, A Paixão Segundo GH. Nesse romance, também eu tive a nítida sensação de espanto, por exemplo, como Clarice, ela sempre falava no assombro, no espanto, e nesse livro, GH também tem um espanto diante das coisas, como se fosse tudo pela primeira vez. Essa sensação de assombro também está presente em toda a literatura de Clarice, né? Por exemplo, ela tem um conto que ela fala assim, a Clarice Lispector, era uma vez um pássaro. Meu Deus! Quer dizer, é como se fosse tudo pela primeira vez, né? E a GH tem isso. No texto de A Paixão Segundo GH, eu encontrei também esse jogo que a Clarice usa de substantivo que não comporta o adjetivo. Ela fala assim, uma alegria difícil no livro. Veja bem, difícil não comporta alegria, né? Porque a Clarice sempre usava esse jogo, esse jeu de mots, né? Esse jogo de palavras, assim, um horrível mal-estar feliz. São adjetivos que não... Como é que pode ser um horrível mal-estar feliz? Não comportam. Outra coisa que eu anotei, que esse estranhamento de GH, ele rompe a casca da civilização. Como Clarice também, que tinha esse estranhamento. Por exemplo, quando ela entra no quarto, a GH de Janaí, ela tem um choque. Ela esperava encontrar tudo bagunçado. Aí, ao ver o desenho na parede que Janaí deixou para ela se depara nesse momento com o outro, coisa que a GH não tinha essa sensação, era só eu. E esse eu e o outro se manifesta em toda a literatura de Clarice, esse eu e o outro. E é nesse momento que ela vê o desenho que GH se depara, existe um outro também. E outra coisa, todo o processo se dá naquele quarto. Ela dá o segundo golpe na barata e aí ela encontra a massa branca, como se fosse, para mim, essa massa branca, no meu entender, é o cerne das coisas, que tanto buscava Clarice, essa matéria neutra, e GH também se depara com o cerne das coisas, do ser humano. E na matéria da barata, ela encontra a essência da qual ela precisava para se personalizar novamente, porque a Clarice, ela sempre teve essa sensação nessas viagens e ter que se adaptar aos padrões da sociedade, ela se desconfigurou, por exemplo, ela se despersonalizou. E a barata, essa massa branca, ela encontra a essência da personalização, novamente, como se as camadas da barata, porque a barata tem aquelas camadas, né, também fossem as camadas dela, que a despersonalizavam. Para Clarice, tudo é uma imanência, né? Tudo é uma imanência. E você tem que entrar nas coisas. Ela não consegue exatamente atingir aquele cerne das coisas, mas ela consegue esbarrar nisso, a Clarice, assim como o GH.
E, no meu entender, GH, ela precisava, para atingir esse cerne, comungar com a barata, como se fosse uma hóstia que ela come. Então, GH, vou falar rápido, ela tem que sair da própria subjetividade para atingir a objetividade que ela tanto procura. E aí ela comunga com a barata, ao comer a barata, para mim. Muito bem. Vou dar a palavra agora para Lígia Vassalo. Olá. Clarice, para mim, não é o meu autor preferido, mas, em compensação, eu acho que é um dos mais singulares da literatura universal, em especial por causa deste livro. Mas, antes de chegar lá, eu acho que convém a gente atentar para o que ela é ou o que ela faz nos contos. Nos contos, em geral, é uma mulher, uma condição de cotidiano, que é sempre o mundo dela, é o cotidiano, e nesse cotidiano, sem mais nem menos, a figura central tem uma visão, percebe alguma coisa, objetivamente. E essa, objetivamente, que pode ser, por exemplo, um cego mastigando chiclete, faz com que ela entre em piruetas mentais ou emocionais, e isso seria aquilo que o Afonso Santana chama de epifania. Isso marca uma percepção, um aprofundamento, algo não nominado e que define um antes e um depois. Em geral, ela fica desnorteada, como no caso do Jardim Botânico, que ela perde horas ali. Quando chega a vez de GH, ela não tem esse antes e depois. O que nós temos é o durante. Ao perceber aquela situação inusitada para ela, que acontece nos contos também, esse momento é um momento que é dilatado ao máximo. É o transitório, é o durante, é o in-between, é o particípio presente, é o que está acontecendo, é o que está sendo, é a vivência que ela está tendo, essa vivência que ela transforma em palavras. E isso a gente vê o fluxo da consciência, é a consciência dela ou não consciência fluindo, vai, vem, dá voltas, retoma, cria situações inusitadas por analogia ou por contraste. Então, esse livro é tão difícil por causa desta sua singularidade, porque ele mostra este momento. Ele é o transitório, é o momento, é a duração, não é a definição. Ao contrário, é o indefinido que não está nem definido ainda. Ele está em se fazendo, o infere. Então, eu acho que essa é a singularidade dela e a grande dificuldade na literatura de marcar este momento de transição. A Virginia Woolf faz divinamente, faz em momentos mais curtos, né? Em trechos mais curtos, que são deliciosos e a gente apreende racionalmente com mais facilidade. Aí, a grande dificuldade é a gente acompanhar todos esses voos especulativos da Clarice Lispector. Não são tão especulativos assim, ela se deixa ir, ela deixa a consciência fluir, a consciência se soltar, o interior dela se soltar muito mais do que aspecto consciente. Então, eu acho que essa é a grande singularidade dela. Ela, em dado momento, rompe, porque na história da Macabeia não é mais nada disso. A história da Macabeia é sempre uma mulher, é sempre de classe média, no caso, classe média baixa, mas no diálogo que ela faz com Machado de Assis, vence o realismo, né? Vence a trombada da vida que a Macabeia leva. Então, a Clarice tem etapas diferentes, ficou mais conhecida por aquela etapa, porque é mais acessível à compreensão geral. Mas ela é mais elogiada internacionalmente por esta raridade de captar este momento singular que está em se fazendo. Obrigada. Muito bem.
Vamos ouvir Luiz Felipe Ribeiro. Boa tarde a todos, é muito bom reencontrá-los todos aqui. Preferia lá na sede do PEN Clube, mas enfim, vamos em frente. Eu talvez seja um estraga-festa, mas a opinião aqui é de um leitor de muita estrada, de muita experiência. E quero dizer, o meu gosto, a minha leitura, este livro é extremamente chato. Porque Clarice quer colocar o mundo interior, como todos ressaltam muito bem, ele já falou no momento, mas, do ponto de vista em que eu me situo, é impossível conhecer a minha identidade sem conhecer a alteridade. É no diálogo com os outros, no diálogo com o mundo, que eu posso me conhecer. Clarice se descola disso, ela tenta uma introspecção vazia num pensamento que aparentemente flutua fora da sociedade, fora do real, o que torna essa leitura difícil. Todos vocês concordaram nisso, a leitura é difícil. Outro, se é psicologia, eu vou para Dostoiévski. Ninguém pode dizer que é superficial, mas é outra história, Crime e Castigo, os Irmãos Karamazov. Então, o que eu posso trazer como experiência de leitura aqui é exatamente um livro lento, arrastado, exatamente porque não tem um contraste dessa personagem narradora com outras. A empregada é um outro que ela não conhece. Tanto que a empregada já foi, ela vai descobrir alguns traços de escrita, seja escrita pictórica, não é? Ou a própria arrumação do quarto. Então, são traços que vão revelar a posteriori esse outro que ela não alcança. Aliás, ela não alcança nenhum outro, nem a barata. Mesmo comendo a barata, ela não alcança conhecer a barata. Então, essa psicologia introspectiva no vazio se torna excessivamente cansativa. Há grandes nomes na literatura universal que fazem psicologia de maneira grande. Clarice é uma grande escritora. Escreve magnificamente bem. É um chato muito bem escrito. Mas, quer dizer, a leitura se torna difícil exatamente porque esse mundo que ela coloca é um mundo que é inacessível, inclusive, para nós. Porque se eu ficar no puro mergulho no meu eu, sem qualquer referência ao exterior, eu vou tornar este eu incompreensível, por falta de diálogo, por falta de discurso. Então, realmente, não quero estragar a festa de 100 anos, mas para esse velho leitor é um livro muito chato. Adorei. Fiquei no meu tempo. Vamos ouvir Maria Lúcia Aragão. Vamos ver se ela concorda. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu queria prestar minhas homenagens a José Américo Peçanha, a quem você se referiu logo no início desse nosso encontro, que deixou muitas saudades, e eu tenho muitas saudades da palavra muito bonita e da profundidade de José Américo Peçanha. Meus amigos falaram todos coisas muito boas, muito importantes, muito pertinentes. Inclusive, o nosso colega Luiz Felipe tem a sua razão também, Luiz Felipe. O meu primeiro encontro com Clarice foi através de um conto de Clarice chamado A Imitação da Rosa. E eu queria deixar registrado o impacto que foi na minha vida, a Imitação da Rosa. A Imitação da Rosa foi um conto que eu li e que não saí a mesma, e não sou a mesma pessoa depois de Imitação da Rosa. Algo se modificou em mim de uma forma permanente e me apaixonei. Já li esse conto muitas vezes, não consigo gostar de mais nenhum como eu gosto de A Imitação da Rosa. E esse nosso romance, A Paixão Segundo GH, eu diria, parodiando Capitu, Bentinho, de que a Clarice de 64, 40, a Imitação da Rosa, eu não me lembro qual foi a data,
desse livro de Santa contos. Rosa saiu em Laços de Família. Foi um dos primeiros livros dela que saiu de fundo de gaveta. Logo mas eu acho essa Clarice já prenunciava essa Clarice que criou GH. Bom, então eu queria dizer o seguinte, a mim me parece que nesse livro, vou usar uma palavra que foi usada muito aí pelos meus colegas. Tudo lhe causa espanto, como se estivesse vendo as coisas pela primeira vez. Esse espanto do qual a Déa fala, Lígia falou também, grande obsessão de Clarice de chegar à natureza primeira das coisas, a essência das coisas. E, para isso, ela vai buscar um autoconhecimento. E, nessa busca, ela vai tentar investigar os recantos mais profundos, mais escondidos do eu. E o que ela faz? Ela nos convida. Nos convida, não. Ela nos pede ajuda. Ela pede que nós lhe demos a mão, que caminhemos com ela. E aí, Clarice nos compromete. Ela nos incomoda, sim. Ela nos coloca para vivenciar situações que nos desassossegam. Ela nos tira da zona de conforto. Ela nos faz mergulhar junto com ela. E o que acontece é o seguinte, eu abstraí a ética de GH. O tema, se ela era mulher de classe média, rica, pobre, se tinha empregada, a relação dela com a empregada, eu joguei isso tudo para o alto. E resolvi investigar e falar nessa Clarice escritora. Nessa Clarice escritora revolucionária com a palavra e os conceitos, porque ela brinca o tempo todo, aquele real que é inapreensível. E ela, então, o que faz? Desse real que ela não consegue apreender, ela desmonta, ela desfigura, ela desfaz, ela inverte. Tínhamos como sabidos e como consagrados. E ela nos presenteia. Eu vejo essa Clarice, escritora, generosa nesse sentido, porque ela nos presenteia com contrastes, subversões, oxímoros, tudo aquilo que a gente pensava que sabia o que era. Mas, de repente, ela nos diz que não é nada daquilo e que os conceitos são dinâmicos. E ela mesma escreve, ela está procurando, e nós procurando junto com Clarice. Mas o que ela procura? Clarice vai procurar, por detrás das aparências, chegar ao cerne das coisas. Não vai conseguir nunca. Essa busca é uma busca malograda. Mas a nossa busca, como leitores, não é uma busca malograda. Nós encontramos algo de diferente dentro da literatura mundial. Claro, dentro da literatura brasileira nem se fala, mas dentro da literatura mundial a gente encontra esse algo mais, esse olhar terrível que Clarice tem, porque ela não só olha, Clarice vê. E esse verbo é muito utilizado por ela em todos os momentos da escrita, não só de A Paixão segundo GH, mas da literatura mesmo de Clarice. E é uma coisa a que eu sou muito sensível, porque é sobre o ver. Rosália Milstein vai falar? Boa, se puder falar, eu gostaria 3 minutos. falar. Tudo bem. Também acho que não tem mais para falar tanto. Eu li esse livro há muito tempo atrás e agora eu reli
e realmente continua me incomodando. E eu tenho algumas coisas, algumas ideias assim, nada exatamente concluído, mas algumas ideias que eu queria chamar a atenção. Algumas pessoas já tocaram nessas ideias, né? E eu acho que a paixão segundo GH trata-se da identidade, da procura de uma identidade. Isso que eu acho. O G.H. que não sabe o que é G, se é Gilda, se é o que é o H, esses pontinhos, ou esse indeterminado, é justamente aquilo que ainda não foi completado, que é a própria identidade. Não só identidade como mulher, pessoal, identidade como escritora também. Aí eu fiquei assim na minha imaginação, tentando colocar os pontinhos, né? E não pude deixar de me lembrar do Franz Kafka, da Metamorfose da Barata. E eu acho que esse alfabeto da Valise, GH, eu fiz assim uma brincadeira, F de Franz Kafka, GH, I, J de Janair e Kafka, JK. Então parece que dentro desse alfabeto incluiria essa perspectiva de uma procura de identidade. E muito reforçado também pelo fato da coisa antropofágica quase, né? Porque Freud fala em Totem e Tabu do processo de identificação do homem através da antropofagia do pai, né? E da busca da identidade através de comer o outro, né? Que é o que ela faz em relação à barata, que é uma autofagia, porque eu acho que a barata não é mãe nem nada, eu acho que a barata é ela mesma, fragmentada, cortada ao meio, em que ela, de alguma maneira, procura essa identidade, né? Identidade na Metamorfose, ela deve ter lido Kafka, ela estava à procura também da escritora de ser um Kafka, né? E ela não deixa de ser, né? A procura da coisa literária como identificação, a procura da identificação pessoal também, quer dizer, um GH numa valise não é nada, você não sabe de quem é, não existe nada. E acoplado a isso, existe também o desenho na parede, que é um desenho que não tem dimensionalidade nenhuma, como o G.H. Quer dizer, ela está à procura de uma criação de terceiras e quartas e quintas dimensões, e ela vai à procura disso, né? No sentido de poder substanciar o que ela é, como pessoa, como mulher, né? Como mulher, me chamou a atenção essa coisa da barata que sai, ela se lembra de um aborto, né? Ela se lembra, e eu acho que pinta uma coisa de culpa, de sentimento de culpa também, de alguma coisa que foi cortada ao meio, né? Uma gravidez, uma gestação, ou a própria gestação dela como pessoa, na medida em que ela escolheu um tipo de vida burguesa, um tipo de vida que não deixava ela olhar essa profundidade que ela começou a sentir que ela pudesse ter, entendeu? Ela se deslocou, ela se descolou dessa mulher burguesa que algumas pessoas já colocaram, né? E é um processo de metamorfose, não deixa de ser. Eu me lembrei muito de Kafka, né? Que ele acorda como um inseto também, e também do sentimento de desvalorização, de baixa de autoestima, né? Quer dizer, a identificação dela é com um objeto nojento, né? Como ela talvez se via no sentido de ela não poder corresponder àquilo de alguma maneira que ela gostaria de alcançar, que era uma personalidade, uma identidade estruturada, tanto pessoal como escritora também, né? Então, eu acho que quando alguém fala aí, eu acho que foi o Luiz Felipe, que ela não tem o outro, ela está em busca do outro dentro dela, porque a barata é um outro que ela vai atrás. O desenho na parede, que não tem dimensionalidade nenhuma, é um outro também, mas é um outro que não está completo, é um outro que olha no espelho e vê um vazio, porque não existe um outro lado, não existe essa profundidade, né? Então, a morte da barata é a própria morte da Clarice para reencontrar uma outra Clarice em termos todas essas identidades pessoal como mulher, como escritora, de poder de alguma maneira, porque qual é a procura do escritor, né? Do poeta, do escritor? É dar nomes àquilo que ainda não tem nome, é o inominado, né? Então ela vai nessa busca de dar nomes àquilo que ela é e também na própria escrita dela, no próprio desenvolvimento dela, né?
E é isso aí são essas coisas que eu gostaria depois de até desenvolver, mas eu acho que basicamente é a procura da identidade dela, pessoal, mulher e como escritora também, né? Então é isso que eu acho. Muito obrigada. Nós temos muitas ideias no ar, eu tenho certeza que todo mundo quer falar de uma maneira livre. Nós vamos ter poucos minutos, quem quiser pode retornar. Eu só queria rapidamente dizer que há um diálogo, por exemplo, há um diálogo com Guimarães Rosa, quando ela termina o livro com o infinito, com o sinal do infinito, que é o mesmo símbolo que ele usa no Grande Sertão Veredas. Ela está dialogando com o modernismo. É importante lembrar aquela parte de Heidegger, aquela busca do Heidegger, do ser. Ela é um ente, é uma barata, mas ela quer ser um ser, ela quer passar a existir. Só que, no final, como é muito complexo e ela está no plano literário, não está escrevendo um livro de literatura, ela parte para o hedonismo. Eu vou para a boate Topo Gigio, eu vou me divertir, porque isso é insolúvel. A humanidade, ser humano é insolúvel. E outra coisa importante em relação... Todo mundo deve estar querendo discutir com o Luiz Felipe, claro, porque é interessante ter também essa... Muitos homens não gostam desse livro. A importância da Clarice foi que, em 64, gente, super pioneira, de um ponto de vista filosófico, que não era da Virginia Woolf nem da Catherine Mansfield, são pessoas pragmáticas, de uma cultura pragmática. Ela começa a colocar aquela coisa da mulher na torre, a louca no sótão, da Sandra Gilbert e da Susan Gubar, a mulher que foi isolada como musa, como trancafiada, ela começa a falar de onde? Do lugar da casa. É o lugar que ela conhece. Não é a torre, porque já não estamos mais na Idade Média, mas é a casa onde ela é encerrada. E é dali que parte essa consciência feminista que nós vemos agora recrudescer em Clarice, em 64. Ninguém falava disso no Brasil ainda, né? Então, ela é uma pioneira em toda a sua obra. Quem quer falar? Luiz Felipe. Eu não estou ouvindo. Ele está sem som. Não, agora tá. Desculpe. Queria ressaltar que Clarice é uma grande contista, uma grande escritora contista. Não tem mão para o romance. A Hora da Estrela é um conto espichado, de alguma forma. Né? Quando ela cai no romance, que exige um outro tipo de fôlego narrativo e que exige o diálogo necessário de personagens, ela um pouco que se perde do meu ponto de vista. Tá? Bom, Alquimeno. Eu disse isso, que, no meu entender, a Clarice é muito melhor contista que romancista. E, para fundamentar isso, além do que o Luiz Felipe acrescentou agora, eu diria o seguinte: se é verdade, eu acredito que seja, que há, como apontou o Afonso Romano, sempre um momento epifânico, é um momento. E, portanto, a captação desse momento cabe muito mais num conto que num romance. Do ponto de vista da construção, cabe muito mais no conto que no romance. No caso especial da Paixão segundo GH, falou-se muito em procura, da identidade. Eu disse que no diálogo, não é, com a barata, a personagem... Eu evito recorrer a dados biográficos o máximo que eu posso. Para mim, não é a Clarice, é GH, quem que seja GH, correto? Ao provar e comer da barata, eu não digo comer a barata, é comer da barata, porque é uma parte da barata que ela come, que ela experimenta, não é? Ela buscava retornar uma primacialidade na medida em que ela toma consciência de ser matéria. Mas eu também disse, e acredito firmemente nisso, que esse é um percurso irreversível. Não se pode abdicar do humano. Por mais que eu queira retomar esse possível ponto zero, eu sou homem, eu sou humano. Outras pessoas são mulheres, nós somos homens, com qualquer que seja a inclinação sexual, mas nós somos, antes de qualquer outra coisa, humanos. E ela
volta a essa condição. Porque é necessário também recorrer, isso é uma coisa que o Luiz Felipe gosta muito de apontar, a questão da construção. Quando o discurso começa, o fato já aconteceu. Então, poder-se-ia falar, se gostarmos da mesóclise, né, de uma tomada de consciência a posteriori. No momento em que a ação começa, que é logo depois do café, ela não tem essas inquietações todas, não. Ela parece despertar para todas essas condições quando ela passa pela experiência da aprovação. Então, eu acho que nós precisamos também trabalhar com um pouco de cautela quando atribuímos, né, a narrativa toda como a busca da identidade. No meu entender, não é a busca propriamente da identidade. É o espanto, sim, acredito no espanto, não é a estranheza de ter passado por aquela experiência. Mas foi um momento, não foi desde o começo que ela tivesse essa nítida consciência da necessidade do retorno. Ela foi impactada por esse imprevisto, que foi o encontro com a barata. Vamos ver se alguém quer dizer mais alguma coisa nesses minutos. Lígia. Lígia. Sim, Lígia. Ah, não, Lígia. Tinha inscrição. A Deia estava inscrita, depois a Lígia. Eu não furei a fila, não, né? Senhor, vamos lá. Deia. Deia, você está muda. Ela está sem som. Ó. Está sem som? Deia está sem som. Pronto, já está com som. Tá bom, muito bem, pode falar. Agora saiu do lugar, meu Deus. Eu gostaria de falar também. Sim, depois da Lígia. Eu quero falar aqui. Ah, sim. Então, olha só, eu quero amarrar duas coisas. A Maria Lúcia, tu começou falando do vir, né? Vir em grego é eidos. Através do eidos, a verdade se desvela, né? A verdade aparece. Então, a verdade grega é uma verdade que aparece. Essa verdade que aparece em Clarice, ela aparece de que maneira? Ela aparece no imerso do cotidiano. Ela está limpando a casa, ela vai limpar a casa. Nada mais corriqueiro do que limpar a casa, né? Ela está andando e vê um cego num determinado momento. E a partir desse momento, algo se desvela para ela. E esse desvelar-se é que nem as cascas da barata. A barata vai se descascando, se descascando, se descascando. E esse descascar-se, né, essa matéria viva que vai compor essa procura. Como Lígia bem falou, ela é um presente contínuo. Eu estou procurando, eu estou procurando. E aí ela termina o livro da seguinte maneira. Ah, meu Deus, só um instantinho, cadê o término do livro? O mundo dependia de mim. Esta era a confiança que eu tinha chegado. O mundo dependia de mim e não estou entendendo o que eu estou dizendo. A vida se me é, e eu não entendo o que digo. Então, adoro. Então, adoro. O final da paixão é, então, adoro. Isso que era um presente contínuo, que foi uma revelação, de alguma maneira, foi algo que ela viu, né? Além da barata, que a gente não sabe muito bem o que viu, mas é essa experiência forte, contínua, que nos dá estranhamento, e que a ela também, que é narrada nesse livro. Era isso que eu queria dizer. Vou passar a palavra para a Lígia, e depois quem quer falar é Maria Lúcia, né? Vamos ver se dá tempo, senão a gente volta. Vamos lá, Lígia. Eu discordo dos colegas que dizem que ela está à procura de alguma coisa. Não está procurando nada, ela está vivendo a durée que o Bergson menciona, né? Ela está se deixando ser, ela está se soltando das amarras do cotidiano, de conceitos, de tudo. Ela está solta, sendo, né? Ela está vivendo este presente. Então, quer dizer, tem um princípio, mas termina quando acaba, quando ela resolve que vai terminar, mas
formalmente termina o livro, mas o delírio não acaba, ou o surto, se quisermos, que a gente não consegue delimitar o princípio ou o fim, num surto, num delírio, num processo que está em pleno acontecimento. Então, nesse sentido, esse durante, né, essa durée, esse fluxo, esse devir, que eu noto nela como a coisa mais importante, e não a procura, o ponto de partida, até pode se notar, mas o ponto de chegada não. Então, em síntese, o que eu quis dizer nessa segunda intervenção é que eu discordo dos colegas que dizem que ela está procurando. Né? Ela não está procurando nada, ela está in between, infere, durante, Vivendo. Tá. em delírio, em surto, no que quiserem, mas é um durante. Não teve epifania ainda, está acontecendo. Normalmente os contos têm um antes e um depois, ela está no durante. Então, essa que é a minha síntese. Maria Lúcia Aragão. Bom, olha, o que eu queria insistir em alguma coisa, num trecho que eu achei belíssimo, gente, belíssimo. Eu acho que quase que resume tudo, quer dizer, resume Clarice. Ela diz o seguinte: a linguagem é o meu esforço humano. Por destino tenho que ir buscar, e por destino volto com as mãos vazias. Mas volto com o indizível. O indizível só me poderá ser dado através do fracasso de minha linguagem. Só quando falha a construção é que obtenho o que ela não conseguiu. Para terminar, eu gostaria de deixar essas palavras de Clarice no final. Ela diz: será preciso coragem para fazer o que vou fazer. Dizer. Só ao me reviver é que vou viver. Ponto final. Ponto final. Com essas palavras, Maravilha. nós ficamos mudos. Vamos encerrar, então, o ano do centenário de Clarice Lispector. Muitas atividades foram canceladas, infelizmente, mas ela é tão misteriosa quanto esse ano de 2020, né? Dá para entender que o centenário dela seja feito exatamente em 2020. Ficamos com essas palavras que a Maria Lúcia acaba de ler e aguardando, então, que muito em breve possamos nos reunir pessoalmente e nos congraçarmos com a literatura, que, afinal das contas, é uma linguagem que não encerra em si mesma, né? Como mostrou a Carmen, ela tem várias linguagens que podem servir na sua análise, mas ela é insubstituível. Agradeço a todos e desejo um excelente pandemia. Aqui encerramos em 2020 o nosso Café Literário Digital. Espero vê-los em breve. Muito obrigada a todos. Obrigada, adorei. Obrigada. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Até 21. Sabe antes. Tchau. Tomara. Tchau. Tomara. Vamos torcer.